Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos ao canal Música Café. Eu sou o Antenor e hoje eu vou falar para vocês desse belíssimo fone TWS, o Rose Technics Ceramics. Essa marca ainda é pouco conhecida fora do mercado oriental, porque a Rose somente expandiu suas operações para um nível global bem recentemente, mas é uma fabricante que, segundo o próprio representante, está entre lá, sei lá, acho que as 10 maiores da China em faturamento, e eles têm um portfólio bem amplo, com alguns fones Bluetooth e diversos intra-auriculares, inclusive híbridos, em diversas faixas de preço. E o Ceramics aqui custa cerca de $50, mas não é raro encontrá-lo na casa dos 30, no próprio site lá da Rose Technics, dentro do AliExpress, o que o torna bem atraente. Na sua configuração a gente tem um falante dinâmico de 10 mm por lado, uma bateria que promete duração de até 7 horas de música direto, com mais 3 cargas da case, só que na prática ela durou cerca de 6 horas e meia aqui nos meus testes. E por fim ele tem conexão Bluetooth 5.3 e modo jogo, ou seja, não tem delays consideráveis, o que o torna uma boa opção para jogar e ver filmes no seu smartphone. O Ceramics, gente, vem nessa caixinha aqui bem simplinha, só achei ruim que ela, quando você abre, você tem que dar uma esculhambada nela, que ela não volta ao normal mais. E dentro vem essa outra caixinha aqui com essa case zona e essa outra caixinha aqui com acessórios, tá? São 4 pares de ponteiras de tamanhos diferentes, que eu achei bom, e cabe um USB-C para carregamento, tá? E ele vem com essa case da case aqui, para você guardar a case do fone dentro, né? Case demais. E eu acho interessante porque você pode tipo levar na mochila sem machucar a casezinha dele, que é muito suscetível a arranhão, porque ela é muito polidinha, tá? Eu achei ela bem pequenininha, bem jeitosinha, sabe? De boa de levar no bolso, não incomoda de jeito nenhum, muito pequenininha, bem feita, o plástico é de boa qualidade e os fones são também bem feitos, são em plástico, tá? Mas são super levinhos, super redondinhos aí, bem legais, tá? Tem um bocal legal que retém a ponteira, não tem risco da ponteira ficar presa dentro do seu ouvido e são bem confortáveis, me passaram uma certa segurança, assim, que vão durar. E eu achei bacana que esse sensor touch dele tem um rebaixo que fica muito fácil de sentir, então dificilmente você erra o controle touch. Ele também é muito bom, mesmo com as mãos úmidas ali ou com suor, qualquer coisa do tipo, você toca e ele responde muito bem, além de dar um feedback audível, o que é muito bom. Em matéria de ergonomia, o Ceramics tem pontos bem positivos porque é um fone bem pequeno, bem arredondado e levinho. Para mim deu para usar direto até acabar a bateria sem desconforto, mesmo sendo um fone bem firme, bem legal também para praticar esportes. O estojinho dele aqui é bem pequeno também, dá para levar no bolso ou na mochila sem incômodos, ainda vem com outro estojo do estojo para quem quer proteger tudo. O ajuste dos fones no case de carregamento também é muito bom e hora nenhuma aconteceu de ter aquelas conexões do nada no celular, igual acontece em alguns fones mais baratinhos aí, que às vezes você olha o celular assim e fala, pô, tá conectado no fone, aí você vai lá e tem que ficar cutucando dentro da case para ver se ele volta para o contato certo. Apenas o isolamento passivo dele que deixou um pouco a desejar. Para mim, eu daria uma nota de 2, no máximo 2,5 numa escala de 1 a 5. Outro ponto muito positivo dele é o controle touch, que é fácil de acertar porque ele tem um rebaixo no fone onde você encostar aqui, né, nessa partezinha aqui onde você encosta, e ele capta o toque bem tranquilamente, dá um feedback bem audível, confirmando que deu certo. Esses controles touch, apesar de não serem personalizáveis, que para mim seria o melhor dos mundos, são pré-programados com todas as funções necessárias para controlar a mídia, sem tirar o celular do bolso. E como o manual é todo em chinês, eu vou falar para vocês aqui tudo que eles fazem. Com eles aqui no ouvido eu já vou mostrar para vocês, e o toque único de um lado ou de outro, você aumenta e abaixa o volume. Direita aumenta, esquerda abaixa. Apertando e segurando por 2 segundos, do lado direito avança a faixa e do lado esquerdo volta a faixa. O toque duplo em qualquer lado dá play e pause. 4 toques em qualquer lado ele vai para o modo jogo. 3 toques do lado esquerdo ele altera a equalização entre 3 perfis definidos e 3 toques do lado direito ele chama assistente de voz, né? Pode ser a Siri ou a Bixby para quem usa Samsung, por exemplo. Por fim, se você apertar e segurar os dois lados ao mesmo tempo quando nada está tocando, os fones desligam. Agora vocês estão me ouvindo através do microfone do Ceramics para vocês avaliarem a qualidade do microfone dele. Eu achei consideravelmente boa, ele também atua bem em ambientes ruidosos, dá para ter uma ligação ali bem clara. Então não se preocupe, ele é bem bom para usar durante ligações. Ele também tem conexão Bluetooth multipontos, ou seja, é possível conectá-lo a 2 dispositivos simultaneamente. Daí dá para você deixar o fone conectado, por exemplo, no PC e no celular, ouvindo música pelo PC, e quando alguém te ligar, você só pausa a música no PC e atende a ligação no fone sem precisar ficar desconectando lá e conectando de cá. Junto a isso, a conectividade dele é excelente e não fica devendo em nada para fones mais sofisticados, e é daquele tipo que você abre a caixinha, os fones já estão conectados ao último dispositivo pareado, aí você pode escolher ali se vai usar um lado, se vai usar o outro, se vai usar os dois ao mesmo tempo, sem ter que ficar fazendo nenhuma dança da
guarda-chuva para poder escolher o lado esquerdo ou direito. O sinal do Bluetooth dele também é super estável e de ótima qualidade, daquele tipo que dá para ficar bem longe do celular, sem desconexões ou aqueles picadinhos na música. E hora nenhuma também eu tive problemas de desconexão entre um lado e outro, ficou bem estável por todo o tempo que eu usei. E por fim, nos meus testes de bateria aqui, em volume médio, ela durou entre 6 e 6 horas e meia de música continuamente. Bora falar do som dele, mas claro, vou pedir para vocês me ajudarem demais, deixando seu like aí e se inscrevendo caso ainda não seja inscrito. E para começo de conversa, o Ceramics tem 3 sonoridades bem diferentes, ajustáveis com os 3 toquezinhos ali do lado esquerdo, que é o modo Hi-Fi, Pop e Rock. Eu gostei mais da configuração Hi-Fi, então vou falar para vocês detalhadamente sobre ela e depois falo das diferenças entre elas, combinado? Pra galera que curte estourar um tímpano, o Ceramics é daqueles fones com volume mais contido, e quando você ouve aquelas mixes mais baixas, principalmente música clássica, por exemplo, o som pode ficar mais baixinho, mesmo colocando tudo no máximo. Em ambientes ruidosos, tipo uma academia, por exemplo, ele não tem tanto fôlego assim para subir muito volume. Então, fica a dica aqui que ele não é um fone muito legal para usar em ambientes barulhentos, e nesse caso eu iria numa opção com noise cancelling. Pelo lado positivo, é bom que fica mais difícil lesar sua audição, que eu sei que tem uma galera aí que está no caminho da perda auditiva. De uma maneira geral, eu achei que o Ceramics tem um tuning bem à la curva Harman, que para quem não sabe, é aquela curva alvo de referência na indústria de fones de ouvido com um equilíbrio tonal que tende a agradar mais pessoas. Seria uma curva de preferência. E fones assim tendem a ter mais graves e médios agudos um pouco mais para frente, com mais ênfase nos subgraves e também na região ali dos 3 kHz, que é conhecida como Pina Gain. Quem conhece essa pegada harmonizada sabe que, embora possa agradar muita gente, tem também sua legião de haters. Estou começando pelos graves dele, que, como eu falei, são mais para frente, bem Harman mesmo, com mais subgraves e médios graves fortes, pero no mucho. O equilíbrio no modo Hi-Fi é bom e dá para divertir com bons graves sem que a sonoridade fique embolada ou escura, como em diversos TWS mais baratinhos do mercado. E cara, o que primeiramente chama atenção na sonoridade dele é o nível de detalhamento, que é realmente bem legal, sobretudo para um fone TWS. Isso talvez seja porque ele tem agudos um pouco mais para frente, trazendo também uma boa quantidade de brilho, e ele tem uma incoerênciazinha nessa região que faz alguns brilhinhos ficarem meio fora do lugar. Eu sei que exigi muito de um fone TWS mais baratinho, mas é meu trabalho dizer isso aqui para vocês. E isso pode deixá-lo algumas vezes com um pezinho na sibilância, que é perceptível quando se pronuncia algum S numa música, por exemplo, ou naquele tss mais estridente num prato de bateria. Não é um troço que tenha me incomodado, porque passa desapercebido quase sempre, mas eu sei que tem muita gente com sensibilidade nessa região e fico alerta, para mim ainda está dentro ali de um limite bem tolerável. Os médios deles são bem abertos e tem uns instrumentos e vozes que acabam soando levemente mais magros, principalmente os mais agudos, mas nada demais não, tá, gente? E dá para esperar aqui instrumentos como violino soando com timbres bem abertos e guitarras distorcidas, por exemplo, com aquele crunch bem rasgadão. As vozes também soam bem abertas, desabrochadas mesmo, e essa falta de corpo é mais perceptível nelas, sobretudo nas femininas, mas de novo, não é nada demais. E para quem gosta de voz com essa pegada mais aberta, pode curtir bastante o Ceramics nesse modo Hi-Fi. Esse corpo um pouco para menos nos médios também ajuda a gerar uma imagem estéreo muito boa, que é quando você tem aquela impressão de os instrumentos terem contornos mais definidos dentro dessa separação no canal esquerdo e direito. Como eu falei, além desse modo Hi-Fi, ele tem também o modo Pop e Rock, que alteram bem a resposta dele. E primeiramente no modo Pop, ele fica principalmente com mais graves e médios mais abertos ainda e perceptivelmente mais agressivos. Ele parece que virou Pateta dirigindo depois de tomar 5 expressos e 2 doses de pinga. E o outro modo é o Rock, que eu acho que muda mais drasticamente a sonoridade, em que ele fica com bem mais graves, principalmente os médios graves, que escurecem um pouco a sonoridade dele e chegam até a sangrar para os médios, que ficam mais fechados, com bem menos definição. Sendo esse para mim o pior modo dele, mas que pode ficar interessante para os bassheads de plantão, que é aquela galera que gosta dos graves muito dominantes. Bora então para a nossa conclusão, gente. Eu achei que o Ceramics tem muitas qualidades positivas, como por exemplo a boa conectividade, também a boa ergonomia, por serem fones leves e pequenos, além da case pequenininha também boa de transportar, uma bateria bem boa, amplo controle multimídia pelo touch e opção de equalização pelo fone mesmo sem ter um app. Só que ele também tem seu lado negativo, que é o isolamento passivo, que não é tão bom, e essa região aguda que pode incomodar quem é sensível a isso. E no final das contas, gente, tudo depende do preço dele. Eu acho que por volta dos $60 ele não é uma boa opção, primeiro por causa do remessa conforme, que faz com que ele chegue aqui por mais de R$500, e nesse preço a gente tem, por exemplo, os Samsung Galaxy Buds 1 e 2 Pro, que podem ser encontrados ali entre R$300 e R$600 em promoções, que para mim são bem superiores ao Ceramics em qualquer quesito, exceto bateria. Já no patamar de $30, em que ele chegaria por aqui coisa de R$150, R$170, ele já se torna uma opção muito interessante, porque ele competiria com fones como o Edifier X3 e alguns modelos da QCY, que para mim acabam perdendo do Ceramics num quadro geral. Então minha recomendação para ele depende fortemente do preço,
próximo dos $30. Ele é excepcional. Mais do que isso, ele já deixa de ser um fone interessante e tem outros que eu recomendaria mais. Tudo isso, claro, levando em conta tudo que eu falei aqui no vídeo. E aí, gente, se vocês gostaram, deixa o joinha e se de alguma forma eu te ajudei, considere se inscrever aqui no canal e conhecer a minha campanha lá do Apoia-se. Um forte abraço para vocês, até o próximo vídeo e valeu!